Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao debate aqui no Futura. No último dia 27 de setembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado adiou a votação da redução da maioridade penal por 30 dias. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 33 de 2012, estabelece a punição por crimes graves a jovens com idade a partir dos 16 anos de idade. O relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, detalhou 15 crimes pelos quais o jovem poderia ser punido como adulto, que incluem genocídio, homicídio doloso, latrocínio, estupro e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ferraço argumentou que a proposta está pronta para ser votada há 3 anos, sofrendo seguidos adiamentos e que é hora de enfrentar essa discussão. Já o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou outro parecer contrário à proposta, que ele considera inconstitucional. Lindenberg acredita que a votação a favor do pedido de adiamento é um indicativo de que, ao final do prazo de 30 dias, haverá votos suficientes para rejeitar a PEC. Bom, o debate de hoje vai ouvir aqui diferentes especialistas sobre a discussão em torno da redução da maioridade penal. E para além de falar se é a favor ou contra, a gente quer aqui ampliar a discussão sobre as políticas públicas voltadas para as juventudes no país. Então, para isso, contamos com a presença no estúdio de Karina Esposato, que é professora adjunta do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe e consultora do Unicef. E também conosco aqui no estúdio está a Flávia Ferrer, que é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Já começo agradecendo as duas pela presença comigo aqui no estúdio. Bom, já abri o programa dando esse retrospecto de que há 3 anos essa proposta vai e vem, mas na verdade a gente acompanha essa discussão já há muito mais tempo no país. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 já previa algumas questões em redução a tratar os adolescentes em conflito com a lei. Agora, como vocês avaliam esse momento ou essa discussão? Por que nesse momento voltamos a essa discussão agora no Senado, Flávia? Na realidade, a gente tem voltado a essa discussão e estamos voltando a essa discussão agora, inclusive com um grande número da população, a maioria da população hoje é a favor da redução, por conta do aumento da criminalidade juvenil e da percepção absoluta da população de que há uma total impunidade dos adolescentes que praticam os atos infracionais, o que, infelizmente, é uma verdade. Pois é, a gente tem esse dado de que 90% dos brasileiros, segundo uma pesquisa recente, apoiaria a redução da maioridade penal aqui no nosso país. Agora, como tentar ampliar essa discussão para além do fato do aumento de criminalidade, a gente tentar pensar mesmo no acesso aos direitos que a nossa Constituição garante, o Estatuto da Criança e do Adolescente também garante, Karina, esse jovem que a gente sabe que não está sendo assistido. É possível, já passando para você, Sim. fazer essa relação direta? Então, esse tema, acho que ele mistura muito a emoção, não é, com desconhecimento. Por um lado, porque existe mesmo essa sensação de insegurança muito agravada, né, nos dias de hoje. Porém, a gente precisa olhar com muita calma para as estatísticas e verificar que a delinquência, vamos chamar assim, dos adolescentes, ela continua no mesmo patamar nos últimos 10 anos. É verdade que alguns crimes foram se modificando no padrão, por exemplo, o tráfico de droga, a exploração, né, do adolescente no crime organizado e em algumas redes de criminalidade, isso sim se alterou. Mas em termos de dados estatísticos, os adolescentes ainda representam 10% da criminalidade no Brasil. Não há um aumento no número de crimes, mas sim uma modificação no padrão dessa natureza infracional. Então, por um lado, isso precisa ser pensado, e por outro, que o sistema brasileiro, desde 1990, já responsabiliza o adolescente a partir dos 12 anos. Então, no nosso país, essa idade é uma idade até relativamente precoce, se a gente compara com outros países que têm idades mais avançadas, 14 anos, 15 anos, e nós adotamos uma idade
de 12 anos para iniciar essa responsabilização, não é? Bom, a Flávia discordava aqui enquanto a Karine colocava alguns pontos em relação a esse aumento ou não da criminalidade e o número de crimes cometidos por jovens. Na verdade, o que a gente vê especificamente no estado do Rio de Janeiro é um aumento assustador no número. E isso é um dado divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, um dado público, de que, pegando o espaço de 10 anos, em 2006, o último dado é do ano passado, então em 2006 foram cerca de 1.800 adolescentes apreendidos no ano por prática de ato infracional. Ano passado, em 2016, foram 10.000. Então, esse número subiu mais do que 5 vezes. E não só a quantidade, mas também efetivamente a qualidade, né, ou a gravidade dos crimes. Hoje a gente vê que os atos infracionais, que há 10 anos eram de pouca gravidade, a gente tinha muito furto, enfim, algumas receptações, mas a maioria talvez fosse furto. Hoje em dia a gente tem atos de grande violência, né? O tráfico, aqui no Rio até mais roubo com efetiva violência, ou porte de arma branca ou de fogo, do que o tráfico, mas o tráfico tem um peso muito grande nisso. Bom, a gente sabe da diferença, né, das realidades dentro do Brasil também, né? Cada estado ou cada cidade tem uma situação diferente. Fato é que a pesquisa que nós citamos aqui, Datafolha, recente, mostra aí que isso, de uma forma geral, no país, é 90% dos brasileiros apoiando essa medida que reduziria a maioridade penal. Bom, mas trazendo um outro elemento aqui para a nossa conversa, na semana passada, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, divulgou um estudo que mostra o crescimento alarmante, segundo eles, da morte de jovens negros, sobretudo na região Nordeste. A partir dos dados mais recentes, de 2014, o índice de homicídios na adolescência mostra que pelo menos 4 em cada 1.000 jovens correm o risco de serem assassinados antes de completar 19 anos aqui no Brasil. A nossa equipe de produção separou mais algumas informações desse estudo e a gente confere agora. Pois é, já falamos aqui sobre o aumento da criminalidade em algumas regiões cometidos esses crimes por jovens. Essas informações agora que nos trazem mostra a evidência de que os jovens também têm morrido mais, não apenas cometido mais crimes, mas também morrido mais no Brasil, e uma população bem específica desses jovens negros, principalmente na região Nordeste. Aí fica a pergunta, quais oportunidades podem ser oferecidas para esses jovens, como evitar essas mortes e reduzir a participação desses jovens na criminalidade, Karina? Bem, conjunto de políticas públicas, não é? Acho que desde 1990 o Estatuto tem um desenho que é uma rede de proteção social, não é? E que impõe que as políticas setoriais, como educação, cultura, profissionalização, não é? Saúde, se deem de uma forma integrada, né? Um conjunto articulado de ações. O que a gente tem ainda é muitos desafios nessa integração dessas políticas públicas, e quando a gente olha o dado, então a gente está falando da mesma população. No fundo, a gente está falando do adolescente que se envolve com a prática de atos infracionais, algumas vezes de maneira episódica, ou outras até realmente já numa carreira delitiva mais agravada, e também que é o mesmo jovem, que é o jovem vulnerável, exposto a essa violência letal que vem assolando o nosso país. Então, o que isso nos revela? Nos revela uma fragilidade muito grande ainda nessas políticas públicas de proteção, algumas também com cunho mais preventivo, evidentemente, e que então colocam o jovem nessa situação de uma sobreposição de vulnerabilidades. Então, ele é vulnerável porque ele está fora da escola, é vulnerável porque ele não tem oportunidades de inserção no mercado de trabalho com a mesma competitividade
não é, que um jovem que estudou, claro, é um jovem que está no mercado informal e que ele está mais suscetível também aos apelos do crime organizado. Então, esse conjunto de vulnerabilidades, de um lado, empurra o adolescente para o crime ou o faz ser a próxima vítima, infelizmente, dos homicídios no país. Agora, o que a gente vê é que nesses mais de 25 anos do ECA, a gente ainda tem muitos desafios, como você mesmo colocou, né, Karina? Como é que você vê isso, Flávia? A gente sabe que os desafios são inúmeros, que a vontade política muitas vezes não acompanha, né, a necessidade que temos aí para tentar reverter essa situação. E nisso surgem as discussões novamente sobre, por exemplo, a redução da maioridade penal, como a população pode também entender um pouco mais desse processo ou, enfim, se apropriar mais dessa discussão. Na realidade, o que a Karina falou é perfeito. E a gente tem hoje uma situação em que a população se sente desamparada, né? Desamparada tanto de um lado, do lado assistencialista ou do lado assistencial, que tem que existir, porque o jovem tem que ter, a criança, o jovem tem que ter as oportunidades, tem que ter oportunidade de educação, de cultura, de saúde, que a gente está vendo hoje uma crise enorme. E do outro lado, a população também tem que se sentir segura para poder sair de casa, né? Então a gente tem, na verdade, duas frentes que se complementam. A gente tem a necessidade de implementação de todas essas políticas públicas que, infelizmente, a gente não vê hoje. Me parece que o problema não é a falta de dinheiro, né? Porque a gente vê um número tão grande, tão expressivo de dinheiro por aí, mas o problema é a alocação desses recursos nos lugares certos. A gente vê que hoje, infelizmente, os adolescentes que praticam ato infracional, mais de 80% estão fora da escola, então tem alguma coisa errada, né? Ele teria que ser trabalhado, essa criança tinha que ser trabalhada até antes de chegar à adolescência, essa criança tinha que ser trabalhada para que ela não saísse da escola. Os primeiros problemas, os primeiros sintomas de problema dessa criança tinham que ser trabalhados com a família e com a escola, para que a gente não chegasse no ponto do cometimento do ato infracional. Agora, no momento em que já há o cometimento do ato infracional, e muitas vezes não de forma episódica, mas grave, aí sim tem que haver, não tem outro jeito, tem que haver a responsabilização. E por quê? Porque, na verdade, a gente percebe que esse jovem ou esse adolescente, ele não teve o limite necessário, e quem tem filho sabe que criança precisa de limite, né? Ele não teve o limite necessário da família, por várias questões, muitas vezes questões até fora do controle da própria família. Ele não teve o limite da escola, a escola não teve como sanar essa dificuldade, e aí ele precisa do limite do Estado, e a gente tem visto isso. E se o Estado não der esse limite, com a prática proporcional, razoável de uma medida socioeducativa, o que a gente vê é esse resultado. É o adolescente com um índice de criminalidade, um índice de mortalidade de adolescentes cada vez maior. Como a Karina disse mesmo, essa rede de assistência muitas vezes mostrando suas falhas, né? Bom, e um dos argumentos entre especialistas que se opõem ao projeto de lei que reduz a maioridade penal para 16 anos é o de que a medida não resolve o problema da criminalidade. Para eles, o Estado deveria investir em políticas sociais para evitar que os jovens entrem no crime. É um pouco o que falávamos aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aliás, pressupõe uma série de garantias a essa população que, no entanto, não têm sido oferecidas pelo Estado. Então a gente conversa agora sobre esse assunto com a Márcia Ora Acioli. Ela é assessora política do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, e coordenadora do projeto ONDA, Adolescentes em Movimento pelos Direitos. Márcia, bem-vinda ao debate. A gente falava aqui sobre os dados apresentados pelo Unicef na semana passada, mostrando que a violência contra o jovem tem endereço, tem cor e tem sexo. E a redução da maioridade penal iria atingir essa mesma população, você acredita? Também desses jovens de uma região mais periférica e principalmente a população de jovens negros? Bem, a gente tem uma sociedade que ela é violenta. E a conta dessa violência ela tem caído sobre a juventude, tanto vitimizando a juventude também como criando contextos onde a juventude também age com violência. O que a gente discute aqui
é que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento muito complexo e que ele não pode ser estudado somente a partir do ato infracional. Isso é um equívoco muito grande, porque o ato infracional é apenas uma ponta de uma lei que pretende promover a proteção integral de tal maneira que nenhum adolescente tenha razão para entrar no ato infracional. Então, assim, o que a gente defende é a implementação, o que nunca experimentamos no Brasil, a implementação integral e exemplar de um instrumento jurídico que é fantástico, que ele é muito importante. Sem dúvida. Agora, uma questão que a gente tem tratado aqui é pelo aumento da criminalidade, seja com a participação de jovens ou não. O que a gente sabe que nesse mesmo período, aí de 25 anos ou mais, né, desde o início da implantação do ECA, a gente também viu no Brasil o aumento da população carcerária adulta, né? Nós estamos aí atualmente entre os 5 países com o maior número de presos, o que é um ranking que a gente não deve se orgulhar de forma alguma. E de que forma vocês acreditam que também essa discussão em reduzir a maioridade penal, na verdade, pode ainda incrementar esses números e tentar, na verdade, não prevenir, como dizia né, a Márcia? Como a gente pode tentar pensar em outras medidas que não incentivassem o aumento do número seja de adolescentes que cumpram medida socioeducativa ou de adultos que estão cumprindo algum outro tipo de medida? Como é que você acha isso, Flávia? Na verdade, Cristiano, é importante que a gente esclareça esse dado de que o Brasil, se fala muito, o Brasil é o 4º país em população carcerária. Esse dado ele precisa ser esclarecido em termos estatísticos, porque esse dado tratado de uma maneira geral, você está comparando, por exemplo, a população carcerária do Brasil com a população carcerária da Argentina ou do Chile. São países muito menores. Exatamente. Então, o dado estatístico correto seria, em termos estatísticos, seria a gente avaliar quantos presos há para cada 100 mil habitantes. E aí, dentro dessa comparação estatística, o Brasil, apesar de ser o 5º país em população, ele está em 32º de número de encarcerados. O que mostra que, na verdade, nós não somos o 4º país, nós somos o 32º com a 5ª população. Então, dentro da estatística, essa estatística de número de encarcerados para cada 100 mil habitantes, a gente está numa posição Mas a nossa população de pessoas presas aumentou muito mais do que o número de brasileiros nessas últimas 3 décadas. Sim, e acho que tem um elemento, não é, importante, que é um índice de densidade carcerária também, que não é só olhar para o número absoluto de pessoas presas, mas olhar, correlacionar o número com a capacidade institucional das prisões. Então, as nossas prisões são historicamente superlotadas, né? A superlotação é uma realidade já há muito tempo vivenciada. Fora isso, outras práticas também institucionais. O que eu acredito é que essa onda, vamos dizer assim, que acaba apostando mais na punição, né, apostando mais no castigo, nessa exemplaridade da punição, infelizmente ela tem também um endereço certo, que ela acaba desaguando numa categoria da população. Infelizmente, não são todos os infratores, né? O sistema penal é muito seletivo, então não são todos os infratores que acabam indo para a prisão. A prisão tem uma clientela, tem um perfil, né, do preso, e isso é mais um elemento de estigmatização. Então, eu acredito que, no caso, pensando a questão da juventude e da adolescência, a gente também tem esse risco, não é? De que apostar que a redução da idade penal venha a responder satisfatoriamente ao crime cometido pelo adolescente de alguma forma, acreditar que o sistema vai deixar de ser seletivo, vai deixar de ser superlotado, vai deixar de ter os problemas e as suas mazelas que já são históricas, né? Então, esse é mais um elemento que a gente tem que colocar na mesa e pensar, nós queremos isso para a nossa adolescência e para a nossa juventude? Nós queremos essas prisões? Acredito que ninguém queira, né? Porque isso não vai reduzir a violência, senão vai aumentar os nossos problemas de segurança no país. Eu vou voltar a chamar a Márcia Scioli, assessora política do INESC, que conversa com a gente pela internet. Márcia, inclusive, há quem defenda que o Estatuto da Criança e do Adolescente deva ser revisto. Você concorda com essa posição?
Bem, a gente ainda não conhece o Estatuto na sua integralidade, como eu já falei. Então, ele nunca foi aplicado de uma maneira exemplar. Portanto, é muito precoce se falar em mudança. Agora, voltando para a questão da redução da idade penal, a nossa preocupação é o seguinte: nós estamos pensando em quê? É na violência? Se nós estamos pensando na violência, nós temos que ter pelo menos 2 focos: violência e juventude. A prevenção da violência, e uma vez que ocorra violência, o que vai se fazer? O que o Estatuto prevê? O Estatuto prevê uma medida socioeducativa, ou seja, investir intensamente num projeto pedagógico em que o adolescente possa rever a sua relação com a sociedade e retornar para essa sociedade, após cumprir uma medida, por exemplo, de internação, de um jeito mais interessante, de um jeito um pouco mais, de um jeito melhor, ou seja, rever as motivações reais da violência. Então, o que essa celeuma em torno do ECA provoca? Retira do ECA apenas um ponto, que é um ponto que, na verdade, o que a gente consegue perceber desse barulho que se faz em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente é uma intencionalidade de varredura. Vamos tirar essas pessoas e não vamos encarar um problema que é social. E quando a gente fala, por exemplo, que a sociedade precisa se sentir segura, os adolescentes fazem parte dessa sociedade. Os adolescentes pobres, negros e das periferias também fazem parte dessa sociedade. E esses adolescentes também precisam não só se sentir seguros, como também ter condições para desenvolver todas as suas potencialidades artísticas, culturais, enfim, todas as suas possibilidades humanas, né? Então, a gente tem esse problema, a gente tem uma perspectiva que tenta varrer esses adolescentes. Vamos tirar eles da vista da gente, vamos isolar, que a sociedade vai ser mais feliz. O que a gente vê é que não adianta esse excesso de encarceramento, porque a sociedade não tem melhorado. A sua essência violenta não está em foco. Não se discute as causas da violência. Se discute apenas um sujeito, e é o sujeito adolescente, que, por incrível que pareça, é quem é mais vitimizado pela violência. Então, assim, é uma coisa tão absurda que esse sujeito que mais morre, que é assassinado, é um sujeito que, entre aspas, assusta a sociedade. A gente tem que pensar muito sobre isso. Sem dúvida. Numa roda de conversa com, por exemplo, 6 adolescentes que nós fizemos aqui numa cidade de periferia, todos eles têm um amigo que morreu, ou irmãos que morreram pela violência. Quando a sociedade de classe média alta não tem, a gente não encontra meninos brancos, classe média alta e rica, com facilidade, que tenha morrido por conta da violência. Sem dúvida. Marcela, por conta do adiantado aqui do nosso horário, eu preciso me despedir de você, mas já agradecendo muito a sua participação no nosso programa. Até a próxima. Até a próxima. Bom, a gente voltando aqui para o estúdio, antes de encerrar esse bloco, bom, a Márcia discorda, né, e diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda seria uma forma precoce se ele fosse revisto. Você concorda, Flávia? Você acha que, frente a esse momento que vivemos agora, alguns pontos do ECA poderiam ser rediscutidos? Eu acho que o Estatuto, ele trouxe um avanço, tenho certeza, o Estatuto trouxe um avanço muito grande ao tratamento que se dá à juventude, à infância, de uma maneira geral, não só na área da infração à lei, mas também acho que, como praticante ou como atuante nesse sistema específico infracional, há situações que precisam ser revistas. Por exemplo? Vou dar um exemplo para você. Hoje, o Estatuto determina que o juiz, na sentença, ele fixe simplesmente a medida que é estabelecida. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós tenhamos um adolescente que tem estuprado e matado 3 pessoas. E nós tenhamos também um adolescente que tenha praticado um roubo com arma, mas sem violência, só tenha usado a arma para ameaçar. Esses 2 adolescentes estão respondendo ao processo, tá?
Ao final do processo, possivelmente, eles vão ter uma medida igual, que é a internação. O juiz, ele só estabelece a medida, ele não estabelece quantidade de medida. O que significa que esses dois adolescentes que praticaram atos de gravidades absolutamente distintas vão ter uma sentença absolutamente igual. Vão ser encaminhados para o mesmo instituto de internação. A lei, o estatuto diz também que, no máximo há 6 meses, essa medida tem que ser reavaliada. Então, daqui a 6 meses, no máximo, esses dois adolescentes vão ter a medida reavaliada. Como é que o juiz vai reavaliar essa medida? E vem aí uma norma, eu vou te falar de uma norma, que é da Lei de Execução do Sistema Socioeducativo, da Lei do SENASE, que diz o seguinte: o juiz, na reavaliação, ele não pode levar em consideração nem a gravidade do ato infracional e nem os antecedentes do adolescente. O que significa que 6 meses depois, esses dois adolescentes com gravidades de atos praticados absolutamente díspares, vão ser avaliados também da mesma maneira. Então, isso gera uma sensação nos próprios adolescentes de injustiça. Porque eles falam, como é que pode um adolescente que praticou um ato com morte, para eles é o mais grave, e efetivamente é, ser reavaliado e às vezes sair mais rápido do que o adolescente que praticou um ato muito menos grave. Porque a gente vê que na prática, aquele que pratica um ato grave, normalmente, sabendo disso, ele tem um comportamento exemplar. E aí, muitas vezes, ele sai antes daquele que praticou o ato menos grave. E isso gera uma revolta nos próprios adolescentes. Então, esse tratamento não diferenciado de situações absolutamente díspares tinha que ser reconsiderado. Sem dúvida. A gente vai tratar mais sobre esse assunto, que é muito interessante a gente pensar caso a caso, né, e como a justiça pode também contribuir nessa discussão. A gente faz um rápido intervalo e o debate já volta falando sobre redução da maioridade penal no Brasil. Estamos de volta com o debate. No Brasil, a Constituição define que a maioridade penal é aos 18 anos. Antes disso, a partir dos 12 anos, jovens em conflito com a lei podem ser punidos com penas socioeducativas ou reclusão. Um estudo comparativo sobre como adolescentes são punidos em mais de 50 países mostra que, apesar do apoio popular, a proposta de lei que tramita no Senado e pretende reduzir a maioridade penal para 16 anos pode provocar o efeito contrário, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Pois é, por lá, o Estado experimentou reduzir a maioridade penal para os 16 anos, mas acabou percebendo que a medida não alterou em nada a violência. Hoje, adota um sistema diferente. Oficialmente, a idade é de 18 anos, mas se o jovem de 14 cometer algum crime grave e for considerado lúcido e consciente pelas autoridades, poderá sim ser julgado pelo sistema tradicional. E até os 21 anos, também dependendo do discernimento do indivíduo, poderá responder através do sistema de justiça juvenil. Ou seja, dos 14 aos 21, ele poderá ser julgado por qualquer um dos dois sistemas. Vai depender do que os alemães definem como um estado de discernimento. Bom, como vocês podem perceber, essa discussão não é fácil, envolve inclusive convenções internacionais pelos direitos da criança e do adolescente, e é para ampliar essa discussão aqui no Brasil também que a gente conta no estúdio hoje com a Karina Esposato, que é professora adjunta do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe e consultora do Unicef, e também conosco aqui no estúdio está a Flávia Ferrer, que é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente encerrou o nosso bloco anterior falando um pouquinho sobre diferenças, né, na aplicação ou não de punições. A Flávia dava aqui alguns exemplos a partir do que a gente conversou com a Márcia, representante do INESC, sobre a possibilidade de mudanças no ECA, e eu queria voltar esse bloco dando a palavra à Karina, que não pôde se pronunciar sobre esse assunto. Karina, há muita discussão, inclusive há muitas divergências, mesmo em pessoas que têm pensamentos similares em relação a algumas questões voltadas à redução da maioridade penal, mas não há um consenso quando se trata em mudanças ou não no ECA. É isso, a gente observa o quê? Essa complexidade, né, do tema, que acaba se traduzindo por essas diferentes opiniões, mesmo entre
grupos, setores na comunidade jurídica, não é? Há pessoas que acham que o estatuto não deve sofrer nenhuma alteração, enquanto outros creem que já é o momento, sim, do sistema ser aperfeiçoado. Então, assim, eu acho que esse é um momento da gente refletir, né? Apesar das propostas de redução serem muito cíclicas e vira e mexe voltarem para o debate público, é uma oportunidade para que a gente possa olhar para o nosso modelo normativo, para o sistema do ECA e avaliar até que ponto ele deva ou não ser aperfeiçoado. E eu concordo com a doutora Flávia, no sentido de que há, sim, alguns espaços que a legislação deixou de forma muito genérica ou muito aberta e que isso é fonte de injustiça, é fonte de um sentimento até de impunidade entre os próprios adolescentes. Então, essa regra da indeterminação, hoje o ECA, como ela colocou, né, estabelece que o juiz vai sentenciar, mas ele não dá um prazo do tempo de internação, eu não tenho um tempo definido na sentença. Então, essa indeterminação, ela é até uma certa herança do Código de Menores, né, de uma ideia de que o juiz vai avaliando caso a caso, e isso não traz uma regra mais segura, uma taxatividade para o sistema. Então, hoje a gente tem o tempo máximo de internação até 3 anos, para qualquer ato infracional cometido com violência ou grave ameaça, sendo que também vai ser na execução que esse tempo vai se revelar. Então, eu concordo que o Estatuto poderia adotar uma regra mais clara e mais fechada, porque 3 anos de internação pode ser muito tempo para determinados atos leves e é pouco tempo para atos infracionais muito graves. Então, isso gera uma insegurança jurídica muito grande, gera uma injustiça e até não comunica satisfatoriamente para o próprio adolescente quanto é que a gente reprova um homicídio, quanto é que o sistema jurídico brasileiro reprova um homicídio, um latrocínio, quanto é que a gente reprova o porte de arma. Porque nessa hora a gente está colocando, de certa forma, a regra genérica para todas essas situações. Então, eu acho que é o momento de avaliar, de aperfeiçoar esse sistema e até comentando, como você colocou o caso da Alemanha, não é? Na Alemanha o sistema é de jovens e adultos, então admite-se que dos 18 aos 21 anos, mesmo sendo adulto, né, o infrator possa responder perante a lei especial, perante a justiça especializada e com base na lei juvenil. O que o Brasil está fazendo, quer dizer, essas propostas de redução da idade penal são no sentido completamente inverso, que é, ao invés de incluir o adulto no sistema juvenil, nós estamos querendo excluir os adolescentes do nosso sistema a partir dos 16 anos. E como eu comecei dizendo, acho que é a oportunidade de dizer isso, a gente precisa conhecer melhor a lei brasileira. Na Alemanha, o sistema tem início aos 14 anos, você colocou, e nós, aqui no Brasil, aos 12. Veja que o nosso sistema até é mais severo em termos de idade mínima para a responsabilidade em relação à Alemanha. Só que carece de algumas regras mais claras de aperfeiçoamento desse próprio sistema. Bom, você está trazendo alguns elementos interessantes aqui e eu fiquei pensando, refletindo quando você falava, eu queria ouvir da Karina e da Flávia também em relação a isso, se de fato essa discussão simplesmente da redução da maioridade penal é uma discussão superficial demais para a profundidade do problema e se de fato essas outras medidas que vocês estão trazendo, ou possibilidades de aplicação da lei, poderiam de fato ser mais efetivas para a redução da violência, que eu acho que é de fato o que todo mundo, se há um consenso é isso, né? Gostaríamos de viver num país com índices menores de violência, então vocês acreditam que outras medidas para além da redução da maioridade penal de 18 para 16, se a aplicação dessas outras medidas poderia contribuir mais para a redução da violência, Flávia? Eu não tenho dúvida. Na verdade, a aplicação efetiva e proporcional, porque já existe o princípio da responsabilização do adolescente, mas essa responsabilização tem que ser proporcional. Então, é importante, como a Karina falou, que o adolescente perceba a razão pela qual ele está sendo responsabilizado e o quanto a sociedade repudia aquele ato por ele praticado. Isso precisa ser claro para o adolescente. É necessário que a sociedade e o judiciário digam para o adolescente: não aceitamos isso que você fez. E porque não aceitamos, você tem que ser responsabilizado e o tempo de cumprimento da sua medida tem que ser pelo menos X. Então, isso permite até
que toda a equipe técnica que atua com esse adolescente numa unidade de internação ou de semi-liberdade possa fazer um planejamento socioeducativo. No momento que o adolescente pratica um homicídio, um latrocínio, um estupro, e ele entra ali dentro, e ninguém sabe se ele vai ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses, como é que se pode fazer um planejamento efetivo de um trabalho de ressocialização se você não tem um mínimo de noção de quanto tempo esse adolescente vai ficar? Isso efetivamente tem que ser revisto, não só para essa sensação de impunidade que isso traz para a sociedade, mas para o próprio adolescente, para a segurança do próprio adolescente. Muito bem. Bom, ainda sobre esse assunto, dados do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2016 havia no país 192 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas. Cerca de 90% dos jovens que as cumprem são do sexo masculino e a liberdade assistida é a medida mais aplicada pelos juízes, atingindo atualmente em mais de 83 mil adolescentes no Brasil. A medida consiste no acompanhamento, auxílio e orientação do jovem em conflito com a lei por equipes multidisciplinares, por período mínimo de 6 meses, como já falamos aqui, com o objetivo de oferecer atendimento nas diversas áreas de políticas públicas e a inserção no mercado de trabalho. Então, para falar um pouco mais sobre os resultados dessas medidas socioeducativas e as possíveis mudanças que a gente pode discutir, chamamos agora para a conversa a defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, Eufrásia Souza. Bem-vinda, Eufrásia, ao debate. Um prazer poder contar com você. E já falamos aqui sobre as possibilidades de mudanças ou não em relação às medidas socioeducativas. Como você avalia? Elas de fato têm cumprido o objetivo de reinserir esse jovem? Boa tarde, eu agradeço aqui o convite e a participação da Defensoria Pública nesse debate. Cumprimento as demais participantes, a doutora Carmina, que participou recentemente do nosso 6º Congresso Nacional de Defensores Públicos da Infância, e também a Procuradora de Justiça aqui do Rio, doutora Flávia. Eu gostaria de ressaltar que nós ainda temos no Brasil uma dívida histórica com crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados e violados. Então, eu acredito que o debate em torno da redução da maioridade penal ou qualquer debate de aumento do tempo de internação ou qualquer outra medida que vá implicar redução de direitos e garantias individuais, elas estão tirando o foco da questão verdadeira, que é a falta de cumprimento do que está previsto na nossa Constituição da República, quando diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta os direitos de crianças e adolescentes. Eu ressalto que as crianças e adolescentes são as maiores vítimas da violência e não autores da violência. Nós temos um índice de homicídio na adolescência alarmante. Tivemos em 2013 um percentual de 36,5% de crianças e adolescentes mortas, são dados do DataSUS, divulgados também pelo Unicef. O índice de homicídio na adolescência mostra que até 2021, mais de 43 mil adolescentes podem ser mortos se a situação permanecer como está. Então, eu acredito sim na possibilidade, na obrigação do Estado, na obrigatoriedade de aperfeiçoamento do sistema socioeducativo. Aliás, esse aperfeiçoamento do sistema socioeducativo é um consenso e tanto foi objeto de uma Carta de Estratégia de Proteção Integral, assinada em 2012 pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, diversos ministérios, dentre eles o Ministério, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, na época com status de ministério. Então, acredito sim na necessidade de aperfeiçoamento do sistema socioeducativo para que os adolescentes tenham unidades em condição adequada para cumprir essa medida, coisa que não acontece na realidade. Basta verificarmos o número de adolescentes mortos no sistema socioeducativo, as torturas, enfim, a falta de cumprimento. Quando se fala de atendimento do adolescente no sistema socioeducativo, é claro que nós estamos falando do plano individual de atendimento para acompanhamento desse adolescente, mas mais do que isso, nós estamos falando da necessidade, da obrigação que tem o Estado de oferecer condições adequadas, como está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente e também na Lei 12.594 de 2012, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e que o Estado não cumpre. Então, para que o Estado possa exigir do adolescente e discutir qualquer mudança na responsabilização,
é preciso cumprir a sua obrigação que está prevista na legislação de oferecer as condições necessárias a essa ressocialização. Agora, Eufrásia, você fala, desculpe de interromper, mas você falou que é contrária ao aumento do tempo, por exemplo, né, dessa medida, mas defende as melhorias do sistema socioeducativo. Quais melhorias a gente poderia citar que você acredita que dentro do que a gente já tem de legislação, de forma prática, poderiam ser melhoradas? A unidade do sistema socioeducativo não pode estar localizada em complexo penitenciário. Isso é o que diz a lei. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma unidade do sistema socioeducativo localizada no complexo penitenciário de Bangu, que é o chamado do Candário Santos Expedito, que existe ação civil pública da Defensoria Pública para o fechamento dessa unidade, que foi proposta desde 2005, que já tem trânsito em julgado, conforme decisão do Tribunal de Justiça. Então, a própria estrutura arquitetônica das unidades não condiz com o que está previsto no SINASE, não condiz com a capacidade que tem de manter, no máximo, 45 adolescentes ou 90, se forem construídas unidades no mesmo espaço. Então, nós temos unidades superlotadas, com condições inadequadas de higiene e insalubridade. Tivemos, ano passado, um incêndio dentro de uma unidade do sistema socioeducativo aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, onde morreram 2 adolescentes e 7 ficaram feridos. Então, nós temos uma necessidade, sim, de aperfeiçoamento do sistema socioeducativo para que as medidas cumpram o seu objetivo de ressocialização, porque da forma como elas estão sendo impostas e cumpridas por esses adolescentes, elas estão representando muito mais uma punição do que uma possibilidade de ressocialização. E, às vezes, as pessoas que falam do sistema socioeducativo, querem redução da maioridade penal, talvez essas pessoas não conheçam as condições das unidades do sistema socioeducativo, que são muito análogas, realmente, às condições do sistema penitenciário, do que propriamente unidades de um sistema que deveria se propor a ressocializar os adolescentes. Então, nós temos violência entre os próprios adolescentes, algumas vezes, nós temos violência de agentes contra adolescentes, e nós, na Defensoria Pública, no atendimento diário que os defensores públicos fazem nas unidades do sistema socioeducativo, tem buscado levar ao Poder Judiciário e ao próprio Ministério Público, um órgão também de fiscalização, a ocorrência dessas situações. Nós já tivemos a oportunidade de ir até a delegacia de madrugada registrar a ocorrência sobre violação dos direitos no sistema socioeducativo. Então, essa é a triste realidade que os nossos adolescentes enfrentam. Unidades inadequadas, em condição inadequada, com superlotação, com diversos tipos de problemas de saúde. Então, a Defensoria Pública tem buscado no seu atendimento, que é feito de forma muito presente a esses adolescentes, semanalmente atendendo em todas as unidades de privação de liberdade, também nas unidades de semi-liberdade, em alguma periodicidade, tem buscado atender o direito desses adolescentes à assistência jurídica, como determina o Estatuto da Criança e Adolescente e a nossa Constituição. Eufrásia Souza, então, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado por ter participado do debate de hoje, ter trazido também seu ponto de vista sobre essa questão tão importante. Até a próxima. Até a próxima, eu agradeço e espero que realmente essa redução da maioridade não seja aprovada nem qualquer outra legislação para agravar essa situação. Muito bem. Bom, voltando aqui para o estúdio, a gente está quase chegando na reta final do nosso programa e, como já dissemos aqui, percebemos ao longo dos últimos minutos, são muitos pontos de vista, e são muitos detalhes e muitas diferenças de percepções sobre a realidade, interpretações da legislação também. Agora, um fato que a gente não pode negar e que a gente começou o programa falando é sobre a sensação da população brasileira de que está um ambiente mais violento, de que o Brasil está mais violento e de que a participação dos jovens está aumentando nesse sentido. Isso é uma percepção, isso, né, é o que o brasileiro em geral nas pesquisas demonstra. Agora, um fato que está comprovado é em relação à reincidência dos jovens. Infelizmente, a gente sabe que também é muito alto o índice dos jovens que passam por medidas socioeducativas e acabam voltando para esse sistema. Como a gente tentar quebrar esse ciclo? A gente já falou aqui sobre melhorias nesse sistema, agora você está na prática, no dia a dia, Flávia, acompanhando muitos desses casos. Qual a sua percepção de que alguns acompanhamentos mais próximos poderiam reverter essa situação? Eu não tenho dúvida. O que a gente verifica, e você deu essa estatística, Cristiano, que mais de 83% dos casos de adolescentes em conflito com a lei recebem a medida de liberdade assistida. A medida de liberdade assistida é uma medida em meio aberto
que é cumprida nas unidades dos municípios, nas unidades assistenciais de municípios, que consiste em acompanhar o adolescente e a família para que esse adolescente seja reinserido na rede de ensino, para que ele receba uma profissionalização, para que a família entenda melhor como lidar com esse adolescente. Mas, infelizmente, essa é uma medida que não funciona adequadamente. Por que não? Porque os municípios não estão ainda aparelhados para o cumprimento dessa medida. Então, o que a gente verifica, muitas vezes, é que o adolescente dá entrada num ato menos grave, num furto, por exemplo. Ele, então, dá entrada num furto e aí ele vai ser encaminhado para uma medida de liberdade assistida. Perfeito, é exatamente isso que tem que acontecer. O que seria o ideal? Que o adolescente e a família recebessem um atendimento de assistente social, de psicólogo, se fosse o caso, para que ele, então, barrasse nesse momento uma possível escalada criminosa, uma possível escalada delituosa. Mas o que a gente verifica é que daqui a pouco esse adolescente entra de novo, é apreendido de novo. E aí a gente pergunta para ele fala, não, é a minha segunda passagem. E a gente pergunta então, mas o que aconteceu da primeira vez? Sabe qual é a resposta daquele que recebeu a liberdade assistida? Nada, eu só tive que ir lá algumas vezes assinar um papel. Então, a sensação que isso passa para o adolescente é muito ruim, porque passa para o adolescente uma sensação total de impunidade. Eu posso fazer que não vai me acontecer nada. Isso é péssimo para o próprio adolescente. Então, na verdade, o fortalecimento também de toda essa estrutura das medidas em meio aberto é essencial para que haja um tratamento adequado a esse jovem e que não haja essa escalada que a gente costuma ver no dia a dia. Tem que haver também uma participação muito estreita e muito importante da escola, das direções de escola, para que esse adolescente, quando comece a criar problema dentro da escola, isso seja resolvido dentro da escola mesmo. A gente não tem que trazer esses pequenos problemas para a justiça criminal ou para a justiça infracional. A gente tem que cuidar desse adolescente de início, tentar resolver o problema dentro da família, dentro da escola e de início no meio aberto, porque a verdade é que o que a gente vê é uma escalada. Então, se a gente cuidar bem do meio aberto, a gente vai diminuir, eu não tenho dúvida, em muito a reincidência. Então, de fato, você diria que o que a gente está vivendo agora, ou esse aumento de participação de jovens, é porque as medidas já previstas atualmente não estão sendo cumpridas? Da melhor maneira possível, da medida que deveriam ser cumpridas, do modo que deveriam ser cumpridas. Karina, a gente vê aqui a questão importante também de envolver a família, né? E sabemos que as políticas para envolver o adolescente já são falhas, a família, então, piores ainda. Acho que nós começamos falando um pouco disso, né? De que é uma rede... de que essa rede de assistência, né? Que o sistema socioeducativo, né, ele está inserido nessa rede e no sistema de garantias, ele é parte dela, né? Ele não é uma ilha isolada, então as políticas têm que se interrelacionar, se conectar, se integrar. E quando a gente pensa no meio aberto, isso também fica ainda mais evidente, como é que, por exemplo, as políticas de educação, elas não estão alcançando satisfatoriamente a população adolescente e jovem, né, que tem índices de defasagem escolar de 5, 6 anos, né, de desequilíbrio entre a idade e a série que estão cursando. Do outro lado, as políticas de assistência não estão também alcançando satisfatoriamente as famílias, nesses novos arranjos familiares, nas novas dinâmicas, né, que as famílias apresentam. Muitos adolescentes têm filhos, já têm uma família constituída, né, já têm responsabilidades assumidas. Não é mais aquele adolescente do passado, né, que tem uma outra dinâmica sociocultural. Então, tudo isso, o contexto das medidas socioeducativas coloca em evidência. O ECA tem 6 tipos, né? E aqui a gente falou muito mais da internação e agora da LA, da liberdade assistida. No fundo, o que a gente precisa é conseguir articular todas essas medidas, desde a advertência, a reparação do dano, a semiliberdade, a prestação de serviço à comunidade, a internação e a LA, a liberdade assistida. Hoje a gente olha muito, né, para a medida de internação, que é aquela que está privando a liberdade, que ganha o noticiário, que tem a rebelião, que a gente acaba conhecendo mais a respeito. Mas o ECA, ele traz 6 tipos de sanções, de medidas socioeducativas, e elas devem estar
ligadas a esse critério de proporcionalidade. A gente quer a ideia que esse menino, na verdade, não se torne um reincidente, não chegue até essa medida quando a gente mais usa, drástica, né? Quando o sistema de justiça utiliza a internação como a primeira medida, já está de uma forma tolhendo as possibilidades de uma inserção real, porque a liberdade assistida era para isso. E acho que é importante também dizer que esse número tão expressivo hoje de aplicação de liberdade assistida também é em razão de muitos casos a liberdade assistida ser aplicada depois da internação. A grande maioria dos adolescentes não é desinternado e desligado de uma medida socioeducativa automaticamente. Ele tem essa transição. Então, o que também traz outro desafio, que é não tratar da mesma forma aquele que está recebendo a medida pela primeira vez, daquele que já vem de uma vivência institucional no DEGAS e nas instituições fechadas. Né? Bom, essa discussão vai seguir, né, de uma forma bem acalorada, como a gente tem acompanhando, e a proposta de emenda constitucional vai ser retomada aí na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no final desse mês de outubro, agora de 2017. O senador Ricardo Ferraço, relator da PEC, afirma que o Código Penal brasileiro escrito lá nos anos de 1940 não está mais em sintonia com a realidade brasileira. No entanto, parlamentares da oposição defendem que a matéria tem de ser debatida com profundidade. Nós convidamos a senadora Gleisi Hoffmann, autora do requerimento que adiou a discussão sobre o tema, para participar do nosso programa. Ela nos enviou um depoimento em vídeo que a gente acompanha agora. Oi, pessoal que está participando do debate aí no canal Futura sobre a votação da maioridade penal. Vocês acompanharam nossas discussões aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nós conseguimos adiar por 30 dias a votação dessa matéria e está marcada para a CCJ avaliar de novo no dia 1º de novembro. É uma matéria perversa e vem nessa onda de que tem que se combater com violência, com prisões exacerbadas, a questão da violência na sociedade. E aí recai, claro, sempre em cima dos jovens pretos pobres de periferia. Baixar a maioridade penal é uma insanidade. E nada vai adiantar para combater o crime, nada vai ajudar para combater o crime. Os países que baixaram sua maioridade penal estão agora revertendo esse processo. Então é muito importante que vocês se organizem, se mobilizem para termos pressão na CCJ no dia 1º. Infelizmente, a sociedade brasileira está com informações equivocadas e consolidou essas informações como corretas, de que se baixar a maioridade penal, nós vamos reduzir a criminalidade. Isso não é verdade. Até porque o jovem que é branco, de classe média alta, tenha ele 16 anos ou 18 anos, não é penalizado, mesmo que cometa um crime, como é um jovem de periferia, negro e pobre. E geralmente esses jovens não cometem os crimes a que eles são atribuídos. Então eu queria pedir para vocês nos ajudarem aqui. Temos que falar com os senadores, mandar recado, mandar e-mail, mandar WhatsApp, fazer tudo o que for possível. Porque a tendência aqui, se nós não conseguirmos fazer essa pressão, é que eles aprovem a redução. Infelizmente, nós estamos num momento de um conservadorismo e de uma intolerância muito grande na sociedade brasileira e que se reflete aqui no Congresso Nacional e, portanto, no Senado da República. Então, não esqueçam, dia 1º, nós precisamos do apoio de vocês aqui para barrar esse projeto, que, aliás, já foi rejeitado por essa casa mais de uma vez. Um abraço. Bom, então esse é o depoimento da senadora Gleisi Hoffmann, que foi convidada a participar do debate de hoje, falando sobre esse projeto, que foi tema do nosso programa de hoje, de redução da maioridade penal aqui no Brasil. É uma discussão importante que vai voltar aí a ser tratada aqui no canal Futura também. Pelo adiantado da hora, já preciso encerrar o nosso programa. Não importa se você é contra ou a favor, na verdade, a função do nosso programa aqui é trazer elementos para você refletir sobre a posição que você quer levar adiante em relação a essa discussão e, na verdade, eu acho que o papel da comunicação também é ampliar, né, os olhares, os pontos de vista, e a gente espera ter contribuído nesse sentido aqui no estúdio hoje com a Karina e com a Flávia. Muito obrigado pela participação de vocês no estúdio conosco.
Obrigada também. Valeu. Eu que agradeço. Eu mostro aqui para você também um livro da Karina Esposato, Direito Penal de Adolescentes. A gente sempre gosta também de ampliar a discussão com uma leitura um pouco mais aprofundada. A gente acompanhou aqui ao longo dessa última hora de que a discussão não pode ser reduzida a um parágrafo, uma discussão simplória. Então, quanto mais você pesquisar sobre o assunto, vai contribuir para você aí melhorar também o seu ponto de vista e poder argumentar a favor ou contra, seja ela qual for a sua opinião, tá certo? Um abraço para você, você pode rever esse e outros debates, estão todos lá no nosso futuraplay.org. Um abraço para você, até a próxima!